Você sente que está em uma jornada muitas vezes desafiadora na sua vida espiritual? Se você sente isso, esse vídeo é para você. Eu vou apresentar aqui 3 elementos importantes para que você possa trilhar essa vida espiritual, crescer no seu caminho interior, tendo presente, cultivando, se revestindo dessas 3 forças, que muitas vezes para o mundo não será força, mas na vida espiritual você sabe que é a grande graça que Deus quer nos conceder. Meu nome é Larissa Menegatti, eu sou teóloga e mentora de mulheres e a primeira força, a primeira graça é um banho de humildade. Sim, você precisa se revestir deste banho de humildade. Para quê, Larissa? Para lavar, para que a gente lave as sujeiras da arrogância, da soberba, a sujeira que vai minando, né, do ego, esse egoísmo que vai incrustando no nosso eu verdadeiro, profundo, e vai impedindo o nosso crescimento. Vou mostrar de forma bem prática. Quando nos falta humildade, quando está incrustado em nós, né, esse ego exacerbado, quando está incrustado em nós a nossa arrogância, a nossa soberba, o nosso orgulho, nossos relacionamentos não andam, nossos relacionamentos ficam sempre truncados, falta perdão, falta compreensão, falta atenção ao outro, falta diálogo. Sim, porque o diálogo ele pressupõe que eu estou desejosa de ouvir o outro, de silenciar, de saber escutar o outro, não só em palavras, mas prestar atenção no outro e não somente no meu umbigo, não somente olhando para mim, não somente em mim mesma. Nosso relacionamento com Deus, como que eu vou obedecer a Deus? Como que eu vou realizar a sua vontade? Se eu fico em torno de mim, se eu olho mais para mim, se eu olho mais para as minhas coisas, eu vou construindo um Deus mais a minha imagem e semelhança do que desejando de fato ser a imagem e semelhança de Deus. Então, essa é o primeiro revestimento de uma alma que deseja trilhar um caminho espiritual verdadeiro e profundo, o banho da humildade. Depois desse banho de humildade, a gente precisa de um terceiro ponto, o óleo da oração. Sim, a gente precisa deste óleo que nos reveste, que mantém nossas lâmpadas acesas. Lembrem da parábola das 10 virgens? 5 eram previdentes, 5 eram imprevidentes, ou seja, 5 levaram óleo para manter suas lâmpadas acesas, para que estivessem atentas à chegada do noivo. E 5 não, relaxaram e na hora que o noivo chega, suas lâmpadas estão apagadas, elas vão pedir óleo emprestado e não é possível. Por quê? Porque naquele momento não adianta pegar do outro. É a luz que eu alimentei. É a luz, o óleo que eu fui buscando. Não adianta pegar do outro. Não adianta pegar a oração, né, que o outro, o caminho de vida espiritual que o outro teve, por mais perto, dormiu do meu lado. Mas se eu não fiz esse caminho, não adianta nessa hora querer pegar o óleo emprestado. É preciso adquirir esse óleo, é preciso comprá-lo. Isso significa, é preciso que eu mesma tenha minha vida de oração, que eu busque essa vida interior, que eu nutra esse caminho com Deus. Sabe por quê? Porque ele vem da humildade. Sem o banho da humildade, eu não vou reconhecer que eu preciso de Deus. Eu preciso rezar porque eu não me basto a mim mesmo. Eu preciso rezar porque a minha sabedoria, porque as virtudes que eu preciso para conduzir a minha vida, eu por mim mesma não consigo. Eu preciso da graça de Deus. E essa graça nos é dada pela oração. É o reconhecimento do poder de Deus. E não é um reconhecimento abstrato. Quando que ele se torna abstrato? Quando eu digo que Deus é tudo na minha vida e eu não dou no meu dia um único minuto. Eu não dou um tempo para buscá-lo de fato, para recorrer, para ouvir a voz de Deus, para escutar a sua palavra. Então é preciso que eu me banhe com esse óleo da oração,
que eu esteja guardando esse óleo dia após dia. Vai ter dias em que esse óleo será mais abundante, vai ter dia que esse óleo vai ser um pouquinho menos, e vai ter dia que eu vou pensar que não deu óleo nenhum, e quando eu vejo, o Senhor acolheu o meu desejo, acolheu a minha decisão, acolheu a minha intenção de buscá-lo, ainda que eu não tivesse naquele dia sentido nada, mas Ele me viu. Ele viu o meu esforço, Ele viu o meu desejo, Ele viu o meu amor. Sim, porque amor é uma decisão. E é nessa hora que a nossa decisão de amar aparece. Eu vou rezar, sentindo ou não sentindo vontade, sentindo ou não sentindo, tendo ou não tendo razões para agradecê-lo, porque a gente também busca nos momentos difíceis, a gente precisa buscá-lo em todos os momentos, não só absolutizando momentos bons ou momentos ruins, mas em todos os momentos há razões para estarmos com Deus, para buscá-lo, e a oração é esse caminho, a oração é esse diálogo íntimo com nosso Senhor. Então, revista-se também do óleo da oração. E por fim, o terceiro ponto, você precisa colocar as vestes da virtude, de várias virtudes, aquelas mais necessárias para a sua vida, para a sua realidade. Então eu me banho com humildade, eu me revisto com o óleo da oração e eu me visto com as vestes da virtude, da mulher virtuosa, que lá em Provérbios 31 vai falar dessa mulher, que algumas traduções fala da mulher virtuosa e outras traduções fala da mulher forte. Por quê? A raiz da palavra virtude vem de virtus, que significa força. Se a gente quer de fato, esse empoderamento que o mundo fala feminino, na verdade é a destruição do feminino. Porque a nossa força está nas virtudes. As virtudes que encontramos em Nossa Senhora, as virtudes que encontramos nas santas mulheres, na Sagrada Escritura, e em tantas santas mulheres que deixaram seu rastro de santidade ao longo da história, vivendo, lutando contra seus vícios, contra os seus defeitos e buscando uma vida mais virtuosa, ganhando esta verdadeira força em Deus. Ganhando essa força, entendendo que a palavra de Deus, que o ensinamento da igreja vai nos trazer virtudes necessárias. Primeiro nós temos as virtudes teologais que nos são dadas pelo próprio Deus e precisamos pedir então a Ele que nos revista de fé, de esperança e de caridade, que é esse amor que precisamos ter. É dessa fonte que é o próprio Deus que essas virtudes podem crescer em nós. As virtudes cardeais, as virtudes humanas, que são porque são cardeais, porque elas são mães de outras inúmeras virtudes. A virtude da temperança, a virtude da justiça, a virtude da fortaleza e a virtude da prudência. Se formos ver um personagem bíblico que vai nos mostrar esse revestimento que nós mulheres precisamos buscar, vejamos a rainha Esther no Antigo Testamento. Ela se banhou com humildade. Sendo rainha, entendeu o que era servir, que reinar é servir. Essa é a lógica do reino de Deus. Se não entendermos isso, como disse nosso Senhor ao próprio Pedro na última ceia, se não entenderes isso, Pedro, se não permitires que eu te lave os pés, Pedro, tu não terás parte comigo. Se quisermos ter parte com nosso Senhor, precisamos entrar nessa dinâmica. Precisamos desse banho de humildade. Precisamos cingir nossas cinturas, entendendo que reinar é servir. Precisamos nos revestir da oração, do óleo da oração. Esther se banhou com esse óleo para que tivesse sabedoria para conversar com o rei. Ela se banhou do jejum acompanhado da oração, que fortalece, que revigora ainda mais essa oração, que é como se fortalecêssemos
a graça de Deus em nós, a força divina, e não deixássemos a nossa carne tão bem abastecida assim, né? Então, os pequenos sacrifícios, as abstinências que nós fazemos, a prática do jejum, da abstinência, né, ao longo do ano, vão nos fortalecendo para que a oração também seja mais forte, para que a gente não ceda tão facilmente aos nossos apetites e sejamos fortes naquele momento, sejamos capazes de esperar, de aguardar um momento propício para conversarmos com o nosso marido, aguardarmos um momento propício para agirmos e não na impulsividade. Então, quando a nossa carne, né, não está educada, habituada com isso, nós facilmente agimos sob o impulso e não sob a força da oração. Aprendamos com Esther o banho da oração. E por fim, as vestes da virtude. A virtude da beleza. A beleza que emana de dentro, que também emana para o exterior da mulher. A mulher precisa estar cuidando desses aspectos. A beleza é uma característica feminina. A mulher está sempre atenta à beleza. É ela que coloca a beleza dentro do lar. O homem, ele pensa na utilidade das coisas, ele pensa na funcionalidade das coisas. E é óbvio que nós mulheres iremos pensar também nisso, nas questões práticas da vida. Mas nós sempre vamos pensar que além da mesa que precisamos ter para comer, nós vamos pensar numa toalha, nós vamos pensar num vasinho de flor que dá uma beleza para dentro de casa. Nós vamos pensar em pequenos detalhes que revestem, né, de beleza o ambiente onde nós estamos. Então, olharmos para Nossa Senhora como essa mulher revestida de virtudes. A virtude do silêncio, que não é esse emudecimento, né, emburrado, que não é a mudez de não saber falar. Não, nós mulheres falamos muito mais do que os homens. A gente precisa depurar nossas palavras, refiná-las, ganhar sabedoria, sabermos o momento certo de falar e de ouvir para falarmos melhor. O silêncio em Deus, ele não nos emudece, ele não muta a nossa palavra, pelo contrário, ele fortalece, ele revigora a nossa palavra. Ele faz com que nossa palavra tenha força de comunicação e não apenas palavras soltas no ar ao vento, que são aquelas palavras que às vezes a gente fala tanto que o outro diz blá 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 blá, né? Ou o filho diz, a mãe não para de falar. Então eu preciso refinar esse caminho de virtude. Então a nossa vida espiritual, nós precisamos sempre nos revestir com esses três revestimentos. Primeiro, um banho de humildade. Sem humildade, as outras coisas você não vai ter interesse de buscar. Então, a humildade para recomeçar, para perdoar, para pedir perdão, para aprender. Sem humildade, nós não aprendemos. Segundo ponto, o óleo da oração, que seria um segundo banho, esse revestimento, que os reis e rainhas se revestiam de um óleo de unção. A verdadeira unção está na oração. A oração nos unge do Espírito Santo de Deus, que é o grande mestre interior da alma. Então, revista-se desse óleo. E por fim, revista-se com as vestes das virtudes. Qual é a virtude que você mais precisa? Perceba quais são os vícios que você mais precisa combater. Quais são aquelas manias, aqueles maus hábitos que têm no dia a dia minguado seus relacionamentos, minguado o seu crescimento humano e espiritual, minguado a sua vida. Então, detecte, coloque os nomes desses vícios e busque então as virtudes contrárias, as virtudes que vão fortalecer e que você precisa buscar para fortalecer aquilo que está fraco, aquilo que está faltante na sua vida, no seu interior. Eu desejo que esse vídeo faça sentido para você e se você quer aprender muito mais
Se você quer dar um tempo, um espaço para ouvir melhor a Deus e a si mesma, eu quero convidar você para a imersão Castelo Interior, que será no dia 18 de janeiro agora. Sim, no dia 18 de janeiro, das 9 horas da manhã às 17 horas, com intervalo para o almoço. Será um encontro de aprofundamento para quem quer avançar para águas mais profundas na sua vida espiritual. Será baseado nos ensinamentos de Santa Teresa d'Ávila. Teremos momentos, exercícios espirituais, um exame de consciência e onde você também poderá sair com um plano de vida espiritual. Basta você clicar aqui embaixo na descrição, eu vou deixar o link para você garantir o seu ingresso. Sim, porque esse encontro, essa imersão será num ambiente fechado, um ambiente reservado para quem quer fazer esse mergulho. Então, você precisa garantir o seu ingresso. E eu estou esperando você. Eu tenho certeza que você sairá transformada desse tempo propício para aprender com essa grande mestre espiritual Santa Teresa e ainda mais fazer um plano de vida espiritual para o seu 2025.